Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito Europeu, sou Alexandre Martins e hoje eu quero dar continuação aqui ao nosso vídeo falando sobre os meus 5 anos morando em Portugal. Como você sabe, eu sou do Rio de Janeiro, carioca, brasileiro e decidi trocar o Rio de Janeiro por morar em Portugal. Já gravei um vídeo, está aqui no canal, falando sobre alguns pontos, algumas coisas que aconteceram, algumas curiosidades, algumas coisas engraçadas, outras nem tanto. Mas hoje eu quero fazer esse segundo vídeo sobre esses 5 anos em Portugal e eu quero dar a minha impressão, né, aquilo que hoje, tendo essa experiência, essa vivência de 5 anos, o que eu acho sobre 4 pontos importantes, que é educação, segurança, saúde e habitação. Eu acho que é uma preocupação de todo mundo que quer emigrar saber desses pontos, né? Além desses, eu poderia estar incluindo aqui também a questão do trabalho, mas falar de trabalho, vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque demandaria muito tempo, porque, óbvio, tem muitas variantes que envolvem a questão do trabalho. Então, hoje, primeira semana de abril, eu quero falar sobre esses 4 pontos. Então, quero começar, já que é a primeira semana de abril, quero começar falando sobre a educação. Por quê? O que tem a ver a primeira semana de abril com a educação? Tem tudo a ver, porque aqui em Portugal tem uma coisa muito interessante, diferente do Brasil. Nós estamos na chamada Semana Santa, é a semana que antecede a Páscoa. E durante a Semana Santa, aqui em Portugal, é feriado escolar. As escolas não funcionam a semana toda. E isso aí é muito diferente do Brasil, né? É curioso que, assim, no Brasil, na época de carnaval, o Brasil, não só a escola, mas de um modo geral, pelo menos no Rio de Janeiro, é assim que funcionava, a semana para na sexta-feira, sexta-feira de carnaval, e só retorna na outra segunda-feira, né? Porque aí vem sábado, domingo, vem desfile das escolas de samba no domingo, desfile das escolas na segunda, aí vem terça-feira, quarta-feira, se eu não me engano, é apuração. Muita gente emenda quinta e sexta, sábado, desfile das campeãs e só na segunda-feira. A gente costumava dizer que o ano só começava depois do carnaval, né? Antes do carnaval não acontecia nada. Não sei se na sua cidade é assim também. Depois você comenta aí no vídeo como é que é na tua cidade, porque no Rio de Janeiro é assim. De repente em outros locais não é tão forte a presença do samba, do carnaval, não ocorre isso. Por falar nisso, você que não é inscrito aí, se inscreve no nosso canal, curte, isso aí dá um ânimo pra gente estar gravando mais vídeo, tá bom? E se puder também, compartilha aí com teus amigos, com quem quer vir para Portugal, ou quem quer conhecer um pouquinho mais sobre Portugal. A gente está sempre aqui falando coisas sobre Portugal. Bom, então, enquanto no Brasil nós temos aí uma semana de férias por conta do carnaval, aqui em Portugal, o único dia que é considerado realmente um ponto facultativo, que aqui chama dispensa de ponto, é na terça-feira de carnaval. O resto da semana tudo é dia normal. Segunda-feira de carnaval, quarta-feira de cinza, quinta-feira de aleluia, sexta-feira de cruz credo, é tudo normal, não muda nada. Mas na semana da Páscoa as escolas fecham. Então, assim, e é legal isso porque o carnaval aqui, diferente do Brasil, o carnaval aqui é num período frio, ainda é no inverno. Então, não teria muito sentido ficar uma semana em casa no inverno. As pessoas iam gastar mais aquecedor, iam gastar mais gás, iam ficar mais deprimidas, iam comer mais. Então é melhor que saia para trabalhar, é mais vantagem realmente sair para trabalhar. Já essa primeira semana de abril, já estamos na primavera. Então é um clima muito mais gostoso. A gente está falando aqui de uma mudança de uma base de clima de 6 graus, 7 graus, dependendo da região, no carnaval, e você já entra na Páscoa aí com temperatura na casa dos 18 graus. Nossa, isso isso é uma maravilha. Para quem está aqui, é verão quase. E outra diferença também da Páscoa para a Páscoa brasileira
é que no Brasil, basicamente, são ovos de Páscoa que as pessoas trocam, né? Ovos de chocolate é o preferido. Aqui em Portugal se usa mais amêndoa. Tem aqui até uma embalagem aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Isso aqui são amêndoas, essas aqui por acaso estão cobertas com açúcar, chamada amêndoa francesa, amêndoa tipo francês, uma coisa assim. Esse tipo de amêndoa. E tem as amêndoas que são também com chocolate. E essas aqui são até bonitinhas, né? Que são branco, rosa, fica uma corzinha assim bonitinha. Então, é normal, em vez de você dar um ovo de chocolate, você dá um saquinho de amêndoa para a pessoa, né? E um saquinho desse aqui de amêndoa, não necessariamente dessa marca, tem muitas marcas, né? Mas fica em torno, em reais, fica em torno de R$10 um saquinho desse. Isso aqui no Brasil dá mais ou menos R$25, pelo que eu andei vendo em algumas lojas pela internet. No Brasil o preço é R$25, aqui é em média R$10. Bom, é melhor você dar uma embalagem de amêndoa, né, que é mais ou menos, um pouco menos de 2 euros, do que no Brasil você comprar um ovo de chocolate, que eu não sei nem quanto é que tá um ovo de chocolate, mas eu lembro que era muito caro. Eu lembro que teve uma época em que nós comprávamos ovo de Páscoa no sábado, antes do domingo de Páscoa, né? Comprávamos o ovo de Páscoa no sábado. Por quê? Porque a loja americana, Magal já acho que nem existe mais no Brasil, mas tinha a loja Magal, tinha a loja americana, Guanabara, esses locais que vendiam ovos, era muita correria, muito ovo amassado. Então, no sábado, véspera de Páscoa, esses ovos amassados saíam, às vezes, com um desconto de 80% do preço, 70%, 50%. E a gente comprava o ovo amassado, que era mais barato. Só que parece que a empresa, o comércio descobriu isso, né? A indústria descobriu isso, e passou a recolher os ovos quebrados e fazer barra de chocolate, e aí acabou esse descontão. Bom, então, questão da educação, vamos entrar aqui na questão da educação. A educação em Portugal, a educação pública, tá, que eu estou falando aqui, eu vou falar da educação pública, não vou falar de colégios particulares, porque aí é muito melhor, muito melhor. Mas a escola pública no Brasil se compara a uma boa escola particular no Brasil, né? Uma escola pública em Portugal, o ensino público em Portugal é acima até da média das escolas públicas, das escolas particulares boas no Brasil. Então, se você gasta aí, sei lá, 2, 3 mil euros, 2, 3 mil reais, desculpa, você gasta aí 2, 3 mil reais com a educação do seu filho no Brasil, botando ele numa escola particular, aqui em Portugal você vai ter o mesmo nível de ensino ou melhor numa escola pública, tá? As crianças aqui falam inglês fluentemente, né? Igual no Brasil, que da quinta à oitava série, acho que agora é nona série, né? O primário todo, o ginásio, ensino médio, né? Não sei, troca de nome toda hora, mas você só estuda o verbo to be e sai sem saber o verbo to be, né? E aqui em Portugal não, aqui em Portugal as crianças já pequenas já falam fluentemente. Os filmes aqui na televisão, filmes adultos, eles não são dublados ou, como se fala aqui, dobrados, só desenho realmente infantil de criança que é dublado. Filme adulto não, para forçar a pessoa a ouvir o inglês ou o francês, a língua que for, aperfeiçoar a pronúncia. Então isso é bem interessante. Bem interessante para quem fala a língua, né? Para quem não fala, fica ruim. Mas na questão da língua, a educação em Portugal é muito superior à do Brasil. Então, quando a pessoa termina o ciclo fundamental do estudo, digo, até o ensino médio, né? Antes de entrar na faculdade, ela já vai estar falando fluentemente pelo menos 2 idiomas. Então, isso faz uma diferença muito grande, abre muito mercado de trabalho para as pessoas, né? E aqui você pode fazer um segundo grau, uma especialização, né?
um curso técnico em alguma coisa, ou fazer um segundo grau preparatório para as universidades. E aí você vai cursar um preparatório e vai tentar um vestibular para uma faculdade que você queira. Então, assim, o ensino público em Portugal, ele é garantido para todos os portugueses e todos os imigrantes, independente de estarem ou não regularizados. E mesmo que você matricule uma criança na escola em Portugal, cujos pais estão totalmente ilegais em Portugal, o Ministério da Educação não comunica isso para nenhum órgão, ou seja, não sofre nenhuma represária por conta disso. São situações totalmente independentes. Então a criança vai estudar, vai ser tratada da mesma forma que uma criança nacional, sem problema nenhum. E aqui existe uma contribuição que você tem que fazer para o alimento na escola. Então, dependendo do teu ganho, dependendo da tua renda familiar, você vai participar no primeiro escalão, no segundo escalão ou no terceiro escalão. Então, quanto maior é o teu poder aquisitivo, maior você vai contribuir. Se você não tiver condições, não contribui com nada, tá? Então, tem essa questão. Então, a educação, o ensino público em Portugal é muito melhor do que a maioria do ensino privado no Brasil. O governo dá muitos incentivos para os estudantes, a estrutura das escolas são muito boas, as escolas são muito grandes, então as crianças têm acesso à informática, têm acesso a muita cultura, muito esporte, música, é incentivada a desenvolver vários talentos. Então, assim, comparar a educação de Portugal com o Brasil não dá para comparar. Tá? De Portugal ganha aí fácil. O segundo ponto eu vou falar bem rápido, que é a questão da segurança. Esse aí, você não precisa nem me contar como é a segurança na tua cidade, porque eu sei que no Brasil não tem cidade calma, né? Cidade do interior, a criminalidade fecha a cidade, fecha o quartel e explode logo 4 bancos de uma vez. Infelizmente é isso que a gente tem visto, né? Então, mesmo nos locais mais pacatos, existe a insegurança, infelizmente. Aqui em Portugal, você não vê muito policial na rua. Aqui não se fala policial, engraçado, né? Aqui se fala polícia. No Brasil, polícia é a instituição e policial é o agente. Aqui, tanto a instituição como o agente se chama polícia. Então, aqui você não vê efetivo da polícia na rua, fica mais bonito falar assim, né? Você não vê efetivo da polícia na rua, muito ostensivamente, como é, por exemplo, no Rio de Janeiro, como é em São Paulo, como é em Minas Gerais, né? Cidades que você vê muito policial na rua, aqui você não vê, quase não vê. O porte de arma aqui, ele é estritamente proibido, restrito. Aqui a pessoa não pode ter nenhum um bastão, um bastão para bater no vizinho, não pode ter em casa. Faca não pode andar na rua com faca, não pode andar na rua com arma, nada disso. É muito restrito, muito limitado. Quando a pessoa tem direito a um porte de arma, se ela fizer um curso, se ela tiver uma autorização especial para andar armada, não sendo órgão de segurança pública, tá? Órgão de segurança pública é outro esquema, mas sendo um civil, o máximo que ele vai conseguir é uma arma calibre 32. E o legal disso é que o 32, para quem não entende muito de arma, é um calibre muito pequeno, então não causa um ferimento, necessariamente um ferimento muito letal. Então, caso essa arma caia na mão de um criminoso ou a pessoa que tem a arma venha cometer aí um crime ou mesmo acidentalmente, o impacto do projétil do 32 é um impacto muito reduzido, a lesão também é muito reduzida, então isso também diminui o risco de morte, né? Então também isso aí é bem interessante. Mas a questão de segurança aqui, poxa, você pode pegar qualquer estrada sem medo de ter arrastão, os bancos não têm segurança armado, carro forte não tem segurança armado, então por aí você vai vendo, né, como é que é diferente.
Os caixas eletrônicos ficam na rua, funcionam 24 horas e ficam todos na rua. Então, assim, questão de segurança também não tem como comparar. Portugal está entre os 10 países mais seguros do mundo. Ocupava o terceiro lugar, na época da pandemia passou para o quarto lugar, e eu não sei hoje como é que está, mas certamente está entre os 10, se não entre os 5, né? Países mais seguros do mundo. Então, se a questão também é segurança, você pode ficar tranquilo, Portugal tem essa segurança toda. Um outro ponto que eu quero abordar aqui, o terceiro ponto, é a questão da saúde. Como é que é a saúde pública em Portugal? Vou estar sempre falando da saúde pública, tá? Porque saúde privada é muito boa. Pra você ter uma ideia, alguns clubes europeus, antes de contratar um jogador, como foi o caso até do Neymar, eles são encaminhados para Portugal, para hospitais privados de Portugal, especializados em medicina desportiva, para cuidar de atletas de esportes assim, de alto impacto, para fazer um check-up e avaliação médica, relatando a condição do jogador, do atleta, é feita por um hospital português. Então, daí você vê o alto nível da medicina em Portugal. Portugal tem um projeto de se tornar um país de turismo hospitalar, onde as pessoas venham para Portugal para fazer certos tratamentos. Então, ela busca ter essa tecnologia de ponta na saúde. A saúde pública, se a gente comparar com a saúde pública do Brasil também, a saúde pública de Portugal é muito melhor, tá? Aqui em Portugal a gente tem que tomar cuidado só com uma coisa, quando fala pública, não necessariamente é gratuito, tá? Então a saúde pública em Portugal, ela não é gratuita, mas pode se tornar. Então vou explicar melhor. Para as pessoas que não têm condição, as pessoas que não têm renda, não têm trabalho, vivem na rua ou vivem em casa em condições muito precárias, recebendo ajuda do governo, para essas pessoas é dispensada o pagamento de taxas. Se é uma mulher que está grávida, também é dispensada taxas. Criança também é dispensada taxas. Bombeiros também não pagam pela saúde pública. Então essas são algumas exceções, pessoas que não pagam. Agora, se você está em casa e passa mal, está sentindo uma dor, está sentindo algo que você quer ir para o hospital. Se você for direto para uma emergência, sair de casa por conta própria e vai para uma emergência, você vai ser atendido na emergência e você vai pagar R$ 4,50 pela consulta e mais alguma despesa que eventualmente tiver. O pagamento não é feito na hora, é feito depois, tem um tempo para você pagar, mas os valores são pequenos, você vê uma consulta médica, R$ 4,50 é quase nada. Mas se você, em vez de se deslocar direto para o hospital, você ligar para a emergência, 112, que é o número de emergência aqui da Europa, né? Tanto bombeiro, como polícia, como socorro, o ENEM, que faz o atendimento médico emergencial em Portugal. Então você liga para o 112, relata o que você está sentindo. E aí, o que pode acontecer? O atendente, que é médico, é enfermeiro, ele pode te acalmar e falar assim, olha, não tem nada grave, fica calmo, bebe um copo d'água que vai passar. Pode enviar uma ambulância para sua casa, para a equipe fazer uma avaliação melhor. E se essa equipe da ambulância entender, ela mesma te leva de ambulância para o hospital. E aí você não paga nada, não paga nem o deslocamento da ambulância, nem o atendimento no hospital. Para que serve isso? É uma forma de se fazer uma triagem, para evitar que a pessoa dê um espirro, vai para a emergência do hospital. Está com prisão de ventre, vai para a emergência do hospital. E aí a emergência fica cheia e os casos de emergência grave realmente não são atendidos a tempo. A vantagem aqui de Portugal é que você não tem, como as emergências do Brasil, que chega toda hora ferido de arma de fogo, e a arma de fogo no Brasil não é 32, né? A gente sabe que são armas de guerra, então as lesões são muito mais complexas.
as feridas são muito maiores, tiro de 9 mm, tiro de fuzil, tiro de 380, até mesmo 38, é um calibre maior, apesar de já estar em desuso no Brasil, o 38, né? Mas acidentes de trânsito, muito acidente de moto, muito acidentado de moto. Aqui em Portugal não tem isso, o trânsito também é muito pacífico. Então a emergência aqui não é tão saturada. O que se tem muito de emergência aqui são idosos, porque a população de Portugal é uma população muito idosa. Um dos fatores que influencia isso também é a qualidade de vida. É uma alimentação muito mais saudável, né? A dieta mediterrânica, como se fala aqui, no Brasil dieta mediterrânea, mas aqui em Portugal se adota muito a dieta mediterrânica, que a alimentação é basicamente sopa, legumes, verduras e carne branca, né? Carne não gordurosa. Pouco se come aqui carne de vaca. Aqui também não se diz carne de boi, se diz carne de vaca. Mas isso faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e prolonguem muito mais a vida. E aí tem muito idoso, e esses idosos, de vez em quando, precisam socorrer na emergência, né? E aí sim, é o que a maioria dos casos, enquanto no Brasil a maioria dos casos é acidente de trânsito e tiro, né? Lesão por projétil de arma de fogo, aqui em Portugal a maioria são idosos. Bom, se você precisar fazer qualquer tipo de tratamento, você é encaminhado para um hospital que faça ou para um serviço particular e o próprio Estado paga esse exame. Se você fizer um plano de saúde, não vai ser muito diferente disso. O plano de saúde, você vai pagar um valor pequeno, vai pagar mais ou menos aí 5 euros por mês, 4 euros por mês de plano de saúde, e alguns exames você vai ter coparticipação, ou seja, você vai ter que pagar uma parte. Então, plano de saúde é só mesmo para quem quiser usar o serviço particular, mas não é grandes vantagens assim em relação ao serviço público, não. E o quarto ponto, que eu deixei por último, por ser o mais delicado desses 4 aqui que a gente falou, né? Educação, segurança, saúde e habitação. A habitação hoje, Portugal se conscientizou de que está vivendo uma crise habitacional. Essa crise, quando eu cheguei aqui em Portugal, ela já existia e eu já percebia essa crise. Os imigrantes perceberam essa crise muito antes do que os portugueses. Porque os portugueses, acho que naquela altura, a grande maioria não estava ainda procurando uma casa, saindo de casa, moravam com os pais, havia uma acomodação maior e a procura, o número de portugueses querendo uma casa não era tão grande. Bom, Portugal tem alguns problemas em relação à habitação. Vamos lá. Por ser um país muito, muito, muito velho, né? Muito velho, uma ocupação aí muito antiga, muitos prédios são antigos. Quando eu falo antigo, é prédio construído em 1930. Não sei se no Rio de Janeiro já tinha prédio em 1930, mas são prédios muito antigos. E aí esses prédios, por serem antigos, não tinha elevador, os prédios eram baixos. Então são prédios de 4 andares, 5 andares. Tá? Então você tem um aproveitamento do solo pequeno, um local onde você podia construir um prédio de 10 andares, né, e você ter aí, sei lá, 20 apartamentos no mínimo, tendo 2 por andar, você tem apenas um apartamento de 4 andares, aí você tem 8 apartamentos. Então, se você imaginar que em cada prédio que você vê, tem aí, poderiam ter mais 12 apartamentos, né? Só que na minha rua, sei lá, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uns 10 prédios na minha rua. Então, se cada prédio pudesse ter mais 10, 12 apartamentos, só na minha rua a gente está falando de mais 120 casas. Então, 120 famílias que estariam morando só na minha rua. Então, imagina a diferença que isso faria, né? Então, começa daí. Os prédios são velhos. Bom,
Os prédios poderiam ser demolidos e construídos novas estruturas, apartamentos com conceitos menores, que os apartamentos, por serem muito antigos, você tem um hall, que é quando você entra, você não entra direto na sala, você entra no hall, e o hall tem as portas para os outros ambientes. No nosso entender como brasileiro, né, a gente não está acostumado a isso nos apartamentos no Brasil, é uma perda de espaço. É um ambiente que não serve para ser uma sala, não serve para ser um quarto, é como se fosse uma recepção de uma empresa, uma coisa assim. Então, esses apartamentos poderiam ser reestruturados, redesenhados, as salas podiam ser bem menores. Então, onde hoje você tem um apartamento, você poderia ter 2 apartamentos. Então, aqui é normal ter 2 por andar, poderiam ter 4 por andar no mínimo. Então, o ganho seria muito grande. Por que não fazem isso? Porque normalmente esses prédios pertencem a uma pessoa só. O prédio todo é alugado, é arrendado, como fala aqui, né? Em Portugal. Aqui aluguel é para coisa móvel, coisa imóvel se fala arrendamento. Então, o dono do prédio, ele não vai ter dinheiro, não vai ter um capital que segure ele, que permita demolir, esvaziar, parar de receber as rendas dos imóveis, construir um prédio novo e só depois então passar a receber. Então, precisaria o quê? Precisaria de um investimento de um grande capital, uma empresa de grande capital que comprassem esses prédios ou até fizesse permuta, né? Tá aí a dica, se você é empreendedor, construtor, fica aqui uma dica minha. Um empreendedor que pegue 3, 4 prédios e faça permuta com os proprietários, com esses 3, 4 proprietários, fala, olha, você me dá esses imóveis e eu te dou em troca X apartamentos. Né? E aí onde tem 4 apartamentos, se você construir um prédio de 10 andares com 4 apartamentos por andar, você vai ter aí 40 apartamentos. Então, se a pessoa tem 4, você devolver para ela 4 e botar mais 2, ela fica com 6 apartamentos, ela vai ter um lucro, né, de 50% no patrimônio dela, sem gastar nada, e você vai ter também aí bastante apartamento para arrendar. Então, o problema da habitação em Portugal passa por isso, passa por prédios velhos, espaço mal aproveitado, então isso impede um pouco o surgimento de novos imóveis. Mas existem outras áreas, que são áreas onde poderia se construir também. Existe muito terreno em Portugal, você pega o carro em Portugal, você começa a andar, você sai de Lisboa, meia hora que você saiu de Lisboa, você já encontra vários locais que você poderia estar fazendo empreendimentos, construindo condomínios, isso tudo traria realmente novas opções de apartamento. Portugal, dentro da Europa, é um local que tem um clima muito bom, seguro. As coisas em relação aos outros países são mais baratos, tá? As coisas aqui, como o salário mínimo de Portugal é menor do que o de muitos outros países, né? É um dos menores da Europa, então isso faz com que os preços também de muita coisa seja bem menor. Então, muita gente, pessoas, investidores de outros países, compram imóveis em Portugal e botam para alugar, chamado alojamento local, por exemplo, o Airbnb. Então, por exemplo, a primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei num apartamento que era Airbnb de um francês. Ele estava lá na França e ela comprou um apartamento aqui e botou para alugar. Então, esse francês, ele estava tirando, se a gente parar para analisar, tirando o imóvel de um português que poderia estar morando nesse imóvel, né? Então, isso também é um fator que faz com que diminua muito a oferta de imóveis em Portugal. Bom, o que o governo tem feito para mudar isso? O governo fez um pacote de medidas que visa começar a mudar esse cenário. Muita gente diz que as medidas são tímidas, outros dizem que as medidas não vão trazer efeito nenhum, mas é importante que o governo tenha percebido, finalmente, que Portugal vive uma crise de habitação. Então,
Nós esperamos aí que a médio e longo prazo esse quadro seja revertido, com construção de novos condomínios, novos prédios, espaço para fazer isso tem bastante. Portugal é todo interligado com autoestradas muito boas. Nem todo lugar vai ter o metro, mas nem o comboio, mas tendo as estradas, tendo o autocarro, que é o ônibus, ou as pessoas tendo carro, já facilita bastante, né, o deslocamento. Não precisa passar por dentro da cidade, o ônibus, parando em sinal, parando em cruzamento, um ponto em cada canto. Então, você pode ter corredores expressos, que funciona muito bem. Então, uma viagem de autocarro de 30 minutos, 20 minutos, a pessoa já estaria no centro de Lisboa, ou no centro de Coimbra, ou no centro do Porto. Isso aí seria bem interessante. Então, é preciso que Portugal comece a investir mais no interior. Deixar de ter um pensamento muito turístico, muito Porto-Lisboa, muito litorâneo, e comece a se ver com a importância que tem ocupado no mundo, com a busca que tem recebido, né, de pessoas do mundo todo, não só de brasileiros, mas pessoas do mundo todo, que querem morar em Portugal. Então é importante que os empresários e o governo comecem a investir mais em imóveis, em regiões mesmo que mais afastadas, e ali construam centros comerciais, escritórios, empresas, que gerem emprego também para aquelas regiões e gerem desenvolvimento. Né? Portugal não é mais um país agrícola, Portugal não é mais um país que vive só da exportação do vinho e da azeitona. Então, é preciso ter essa mentalidade. Como foi feito no Parque das Nações, né? O Parque das Nações era uma área que era basicamente abandonada, servia como depósito de ferro velho e tinha até esgoto a céu aberto. E devido a um evento mundial que ia ocorrer, o governo decidiu então urbanizar aquela região. Urbanizou, ficou lindo, onde tem a Estação Oriente, que integra ônibus, metrô e trem, que cruza o país todo. E aí vários prédios novos foram criados, o Campus da Justiça fica naquela região, o shopping, que é o Centro Comercial Vasco da Gama, né, o Oceanário. Então, foi feito um teleférico na beira do Rio Tejo, ou seja, uma área super valorizada hoje, né, um apartamento ali muito caro, e era uma área que era totalmente abandonada. Então é possível, tendo boa vontade, tendo interesse, é possível fazer. Então, hoje, para quem pensa vir para Portugal, fica aqui o meu asterístico vermelho, meu ponto aqui, para chamar bastante atenção de vocês, é a questão da habitação. Não está fácil alugar imóvel, não está fácil conseguir comprar um imóvel, muitos corretores estão sem trabalhar porque não tem produto para vender, tá? Então é necessário que haja aqui alguma mudança por parte do governo e dos empresários. Bom, pessoal, vou ficando por aqui hoje. Quero agradecer vocês aí a presença, e se você gostou, curte aí o vídeo, indica para alguém, deixa teus comentários. Forte abraço!